Muito boa noite para você que está acompanhando a série Os Segredos de Daniel. É um grande privilégio para todos nós estarmos juntos para estudar a Palavra de Deus. Eu espero que você, aí onde você está, esteja recebendo as bênçãos do Senhor. Como é bom poder nos reunirmos ainda aqui em nossos lares, parar as nossas atividades para ouvir a voz de Deus. Como eu disse, esta é a série Segredos de Daniel e esse é o terceiro encontro. E nós vamos chegar exatamente ao terceiro capítulo de Daniel. E você conhece bem esse capítulo, mas o título da mensagem desta noite, baseada neste capítulo, é A Reação de Babilônia. Eu quero convidar você a orar, mas antes de orar, eu quero mais uma vez fazer uma recomendação preciosa para você, que é este livro, Segredos de Daniel, o livro que empresta o título para a nossa série, e não só o título, muitos dos insights que nós colocamos aqui, vem desse material precioso, editado pela Casa Publicadora Brasileira, escrito pelo teólogo francês, com origem judaica, Jacques Ducan. Recomendo muito esse material, vai fazer muito bem para a sua vida espiritual e para o seu conhecimento da Palavra de Deus, em especial desse livro tão importante, que é o livro de Daniel. Então, convido você agora a fechar os olhos para pedirmos a bênção de Deus para o estudo da Palavra. Nosso Deus e nosso Pai, chegou a hora em que vamos estudar a Tua sagrada Palavra. Por isso, Pai, invocamos a presença do Teu Espírito e suplicamos que fales profundamente ao nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Como eu disse a vocês, o título da mensagem de hoje é A Reação de Babilônia. E que reação é essa? Lembre-se que no capítulo anterior, Nabucodonosor teve um sonho, ou sonhos, os quais ele esqueceu e que Daniel revelou a partir da revelação divina e interpretou. E você se lembra qual é o sonho? Nabucodonosor sonhou com uma estátua dividida em várias partes, com vários metais diferentes, simbolizando a sequência de reinos imperiais no mundo. E você se lembra que a cabeça de ouro representava a Babilônia. No entanto, a cabeça de ouro seria seguida pelo peito e braços de prata, representando que um outro reino, inferior ao reino da Babilônia, substituiria a Babilônia no Império Mundial. E assim sucessivamente até chegar aos pés da estátua de ferro e de barro, nos dias em que uma pedra cortada sem auxílio de mãos humanas seria alçada à terra, destruiria a estátua que representa a tentativa humana de dominar o mundo e estabeleceria o reino de Deus eterno para sempre. Nessa visão, Deus revelava o futuro, descortinava diante do rei e dava uma oportunidade ao rei Nabucodonosor de reconhecer que só há um Deus no céu, o Deus Todo-Poderoso. No entanto, o capítulo 3 de Daniel nos apresenta que o espírito babilônico em Nabucodonosor pretende fazer uma reação à revelação divina, uma tentativa de subjulgar os planos de Deus, de afrontar aquilo que Deus havia revelado, e para isso Nabucodonosor faz aquilo que está relatado no capítulo 3 do livro de Daniel. E o que está relatado no capítulo 3 de Daniel? Você conhece a história. Nabucodonosor erigiu uma imagem no campo de Dura, na província de Babilônia, e aquela imagem era toda feita de ouro. Você se lembra que o ouro era o símbolo da Babilônia na estátua. Então, se você tem uma imagem toda de ouro, o que o Nabucodonosor estava querendo dizer com isso é que, diferentemente do que o sonho revelava, uma sequência de reinos com a troca dos metais, o reino dele, o ouro, a Babilônia, duraria para sempre. Haveria uma unidade histórica babilônica neste planeta. Então, ele erigiu essa imagem no campo de Dura. Este livro, Segredos de Daniel, neste livro, o autor, Jacques Ducan, apresenta algumas evidências muito interessantes para o fato de que, provavelmente, a imagem de ouro que Nabucodonosor erigiu na planície de Dura, muito provavelmente, como eu disse, foi no mesmo local, ou nas cercanias, onde, milênios antes, foi erigida a Torre de Babel, exatamente com a mesma tentativa de Nabucodonosor, que Nabucodonosor tinha naquele momento. Isto é,
suplantar a revelação divina, destronar Deus do coração e estabelecer uma afronta ao Deus do céu, e dizer, não, nós os homens estamos no controle da história. Bom, vamos ler o versículo 1, e vamos aprender aqui, a partir desse versículo e dos demais, como Babilônia reage, quais são as estratégias de Babilônia para tentar contrapor-se à revelação divina. Veja, capítulo 3 de Daniel, no versículo 1, diz o seguinte: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura, levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Bom, aqui eu quero destacar o seguinte: a imagem tem uma medida excêntrica, 60 côvados de altura e 6 de largura. A altura, 60 côvados, mais ou menos 30 metros de altura. A largura, 6 côvados, mais ou menos 3 metros de largura, o que forma uma imagem desproporcional, à semelhança de um obelisco, muito alta, um prédio altíssimo, quem sabe, representado aí por esses 60 côvados de altura, 30 metros de altura, um prédio aí para 10 andares. Imagine isso numa planície. Era uma visão muito ampla, era um local, como disse, plano, e essa imagem, portanto, era vista de todos os lados, nada se interpunha entre ela e as pessoas, e a visão das pessoas. Assim, Nabucodonosor queria marcar o território, afirmar claramente que ele tem o controle da história. Mais do que isso, ele gostaria de impressionar muito os seus súditos, de todas as nações que ele dominava, que estavam reunidos ali com o seu poder e com a sua opulência e com a sua riqueza, e assim ter um argumento político e religioso para unificar todas as nações em volta do seu poder. Alguns estudiosos acreditam que por aquela época Nabucodonosor estava sob uma ameaça de desintegração de seu reino, uma rebelião em alguma parte do seu império. Sugeria para ele que ele precisava ter o controle de tudo, o controle político. Então ele enxerga numa atividade religiosa, numa atividade de adoração, uma maneira de unificar os povos sob seu governo e sob seu regime. É interessante pensarmos, voltando um pouco nas medidas da estátua, que elas retratam ou se referem ao modelo sexagesimal de contagem babilônica. Os babilônicos, eles tinham uma relação muito forte com o número 6, a matemática babilônia era toda fundamentada no número 6, e de alguma maneira nós, aqui também, de alguma forma, temos uma herança disso. Por exemplo, a hora tem 60 minutos, o minuto tem 60 segundos, tudo isso aponta para a maneira babilônica de contagem matemática. No entanto, esse número em Babilônia tinha uma relação tinha uma ideologia por trás dele, associada com as suas divindades. O número 6, na maneira de ver babilônica, indicava unidade. Veja, a estátua é toda de ouro, unificada em um único metal. Ela é construída a partir de uma metragem que remete à unidade. Isso também transmite a ideia de que Nabucodonosor quer unificar de forma, por assim dizer, ecumênica, todas as pessoas sob seu regime e sob seu poder. Mais do que isso, você sabe que o número 6 na Bíblia tem uma relação com o homem. Não se esqueça que o homem foi criado no 6º dia. E você sabe que o número 6, ele é o antecedente imediato do número 7, que é o número da perfeição, que remete a Deus e ao seu mandamento sagrado do sábado, que é o 7º dia da semana. Então, se o 6 representa o homem e se o 7 está associado com o sábado, nós entendemos que Nabucodonosor, ao usar essa medida fundamentada no número 6, 60 de altura por 6 de largura, está tentando apresentar o poderio humanista, o homem no topo, o homem no centro, e o homem se multiplicando para se contrapor ao poder de Deus. É interessante que essa imagem do 6 vai ser referida lá no Apocalipse capítulo 13, versículo 18,
quando também em referência a uma imagem erguida pela besta da terra, em homenagem à besta do mar, é dito que esta besta tem um número, e o número é 666, e esses 6 representam o homem 3 vezes tentando se multiplicar para se contrapor a Deus. Nós sabemos que no contexto de Apocalipse 13, o que está em jogo é um decreto espúrio que haverá de ocorrer nos eventos finais da história dessa terra, que obrigará ou pretenderá obrigar a humanidade, os seres humanos, a violentar sua consciência, impondo um dia de guarda diferente daquele que a Bíblia estabelece. Nós sabemos que a Bíblia de Gênesis a Apocalipse tem um dia que Deus estabelece como dia de descanso, esse é o 7º dia. No entanto, Apocalipse 13 nos deixa claro que haverá um decreto, que depois se tornará um decreto de morte, de imposição, e esse decreto está baseado na obrigação de adorar a essa divindade que se coloca como Deus verdadeiro, num dia espúrio. Então você vê aí uma relação entre Daniel 3 e Apocalipse 13. Então, como é que Babilônia reage ao fato de que Deus é o Deus Todo-Poderoso e que se apresenta assim e que se revela assim no capítulo 2? Babilônia reage com a contrafação. O número 666, como eu já disse aqui, é a tentativa humana de emular ou de simular ou de teatralizar e de se colocar no lugar de quem? De Deus. Uma falsa religião que tem aspirações despóticas, totalitárias, que pretende violentar a consciência das pessoas, que pretende fazer com que as pessoas adorem, ainda que as pessoas não queiram fazer isso. Então, a contrafação é o argumento principal, ou é a primeira estratégia, é um engano, é uma substituição. Nós vivemos num tempo também em que a religião bíblica verdadeira, ela encontra várias concorrentes supostamente cristãs, pseudo-cristãs. E como são essas religiões pseudo-cristãs que existem hoje? Elas pretendem ter forma de cristianismo, então tem pregação, tem culto, tem louvor, tem oração, tem as coisas que parecem com o cristianismo, mas no meio dessa religião aparecem doutrinas espúrias, que contradizem o que está na Bíblia. Por exemplo, a mentira mais antiga da história da humanidade, dita pela serpente a Eva, certamente não morrerás, que está revelada dentro desse falso cristianismo hoje como doutrina da imortalidade da alma. Muitos supostos cristãos ou supostas denominações cristãs ensinam que quando o homem morre, a alma sai do corpo e vai para o céu, ou se ele não foi salvo, vai direto para o inferno. Há uma denominação que ainda coloca um terceiro estágio, que é o purgatório. Veja, essa é uma doutrina espúria que não está na Bíblia, mas é uma doutrina ensinada no cristianismo. Então observe que a verdadeira religião cristã encontra contrapartes ou oposições ou concorrência dentro do próprio cristianismo. Veja, por exemplo, também a questão do dia de guarda que já mencionei. De Gênesis a Apocalipse, não existe mudança no dia de guarda, até porque Deus não muda. O 4º mandamento da lei de Deus que é eterna, requer a observância do sábado no 7º dia da semana. No entanto, dentro do cristianismo, nós sabemos que é quase hegemônico, a exceção praticamente da Igreja Adventista do 7º dia, de que é hegemônico a adoração no domingo, a observância do domingo, sugerindo que Jesus Cristo tenha substituído esse dia, mas em nenhum lugar nas Escrituras essa substituição ocorreu. Então o que nós temos aqui é a contrafação como estratégia mais antiga do espírito babilônico para tentar enganar o povo de Deus e levar o povo de Deus à adoração espúria. Bom, o segundo ponto que nós encontramos aqui em Daniel 3, para nos ajudar a entender como Babilônia reage à realidade de que Deus se apresenta como
o rei do universo e desse planeta, nós encontramos logo aí nos versículos 4 e 5. Acompanhe comigo a leitura. O povo estava reunido no sopé, ali em volta dessa imagem toda de ouro, e eles são convocados à adoração dos deuses que são representados por esta imagem, os deuses pagãos, os deuses de Nabucodonosor. E o versículo 4 diz o seguinte: nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Veja, isso é um convite à adoração. E esse convite à adoração aparece aqui de uma maneira bastante suave, de uma maneira bastante leve. Observe que Nabucodonosor não está muito interessado em uma adoração aos seus deuses que fosse produto de um raciocínio, de um entendimento, de uma vontade de fato de adorar a esse Deus, de uma convicção inabalável. Nabucodonosor está querendo ou está satisfeito com uma adoração que se processa de maneira formal, apenas de maneira exterior. É por isso que ele usa o elemento da música como uma espécie de estímulo, como uma espécie de impulso, como uma espécie de indução para que as pessoas façam aquilo que não fariam se estivessem exatamente pensando e estivessem realmente afinadas com seus valores e não dispostas a abrir mão deles. O elemento da música aqui é muito importante porque representa uma espécie de religião sedutora, uma religião que manipula sentimentos para tirar decisões das pessoas. Essa nunca foi a religião bíblica. A religião bíblica é sempre pautada no assim diz o Senhor, e na exposição à revelação divina, e na aceitação da revelação divina, a partir da compreensão e do entendimento daquilo que o texto sagrado revelou. Nunca Deus exigiu adoração de pessoas que não sabem o que estão fazendo. Deus não se relaciona conosco como se fôssemos robôs, manipuláveis, marionetes, que Ele faz conosco o que bem entende, ou que nos engana, ou que impede que nós enxerguemos determinados pontos para tomar a decisão. Não, Deus é muito claro, muito assertivo, muito direto. Ele expõe com clareza o seu plano e nos convida a aceitá-lo com amor, com fé e com esperança de que Ele tem misericórdia, de que Ele tem amor e de que ao lado dele nós seremos bem-sucedidos e felizes, ainda que ao nos associarmos com Ele possamos passar por provas e por lutas. A religião de Babilônia, no entanto, a religião do campo de Dura, é uma religião manipuladora. Sabe, isso é muito importante porque esse modelo de religião continua muito presente e muito atual hoje. Mesmo no mundo cristão, os adoradores são congregados não por aquilo que está escrito na palavra de Deus, mas as pessoas se atraem pela performance de pregadores que utilizam muitas vezes manipulação emocional, choro, riso, e todo tipo de efeito para atrair as pessoas. O próprio elemento da música continua muito atual e os ritmos musicais, eles se multiplicam dentro de um contexto supostamente de adoração cristã para levar as pessoas de forma induzida a fazer coisas que elas não fariam se elas estivessem plenamente conscientes. A música funciona e esses recursos todos marqueteiros utilizados no comércio que virou muitas denominações cristãs, esses recursos todos, eles funcionam como uma espécie de entorpecente na mente das pessoas, eles maculam a capacidade dos indivíduos de pensar, tiram das pessoas a palavra de Deus, muitos púlpitos só negam a verdade revelada e substituem a verdade por uma série de performances, como eu disse, teatralizações, shows. Então, ao invés de ter pessoas expondo a palavra de Deus, há verdadeiras apresentações artísticas que impressionam os gostos, a natureza humana,
e levam as pessoas a achar que é isso que é a verdadeira religião, e essas pessoas acabam se comprometendo com estas denominações ou com esses estilos de adoração e perdem aquilo que unicamente pode salvá-las, que é a palavra de Deus. Sabe, meus irmãos, a verdadeira religião, a religião de Cristo, é a religião do livro, a religião revelada. Esse livro é a palavra de Deus. Aqui se encontram as doutrinas que são fundamentais para a nossa fé. É nesse livro apenas que nós encontramos a base, o sustento da nossa existência, abrindo mão da palavra de Deus, tirando ela do centro, ou pretendendo atualizá-la, como querem alguns, amoldá-la aos padrões culturais da época, substituí-la, retirar dela elementos fundamentais, minimizar o valor do texto sagrado e impor sobre ele nossos desejos, nossas vontades, a cultura. Quando isso ocorre, a religião não é mais cristianismo verdadeiro, não se prega mais o evangelho eterno, mas sim evangelhos manipuladores que distorcem a revelação e colocam o ser humano no lugar de Deus. Nabucodonosor estava consciente dessa estratégia lá no campo de Dura. Então ele disse: olha, quando vocês ouvirem o som da música, vocês se ajoelhem. Veja o que Nabucodonosor quer fazer. Ele quer tratar as pessoas como marionetes, como robôs, autômatos, que se ajoelham diante da imagem sem pensar, sem conhecer, sem entender, sem compreender, sem introjetar isso na vida. Esse não é o modelo de religião cristã, esse não é o modelo de religião bíblica, conforme eu disse. Deus convida cada um de nós a arrazoarmos. O profeta Isaías diz: vinde e arrazoemos, vamos conversar. E Deus apresenta seu plano. Em Apocalipse 14 nós lemos que o anjo que voa pelo meio do céu tem um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Veja que coisa interessante, o anjo prega o evangelho, e pregar é dissertar, é explicar, é explanar, é revelar, é evangelizar, isso é pregar. Em contrapartida, a besta da terra, no capítulo 13 de Apocalipse, que é a contraparte desse anjo que prega, explica e leva as pessoas a tomada de decisões conscientes e racionais, essa besta, a besta da terra, ela seduz os habitantes da terra, ou seja, ela manipula, ela escamoteia, ela engana. Então, religião cristã é a religião do livro sagrado, que leva a sério o que está escrito aqui, do jeito que está escrito aqui, não pretende substituir o que está escrito aqui, mas é guiada pela palavra de Deus. E ser guiado pela palavra de Deus é estar em contraposição ao mundo, é entrar na contramão deste planeta, mas nós estamos chamados a viver dessa maneira. Não permitamos que sejamos tratados como marionetes, como robôs, que não pensam, que não estudam, não examinam as Escrituras. Jesus disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O que Cristo está dizendo é que a palavra de Deus, quando lida, ela revela quem Ele é. Se tirar a palavra de Deus do centro, se não se examinar mais as Escrituras, jamais se conhecerá o verdadeiro Cristo, e as pessoas ficam à mercê das mentiras que são propagadas no mercado religioso contemporâneo. Muito bem, a primeira estratégia babilônica, a primeira estratégia é a contrafação, a segunda é a sedução e a manipulação. E qual é a terceira estratégia babilônica para reagir à verdade absoluta de que só Deus reina para sempre e que seu reino jamais terá fim, tal como foi revelado a Nabucodonosor no capítulo 2. O capítulo 3 de Daniel, uma reação babilônica àquilo que Deus revela no capítulo 2. Qual é a terceira estratégia? Veja o versículo 6 do capítulo 3. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado no lago de fogo ardente. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha, melhor dizendo, na fornalha de fogo ardente. Percebeu? Quando a contrafação falha,
quando a sedução e a manipulação não cumprem seu propósito, entra a especialidade satânica no contexto da adoração, a coerção, a violência. É isso que Nabucodonosor está propondo aqui. E ele disse: olha, aqui tem uma imagem toda de ouro, e vocês só precisam se ajoelhar diante dela. Vocês só precisam se prostrar diante dela. É simples, se prostrem. Tem até uma musiquinha para ajudar vocês. Tem toda uma lógica envolvida nessa adoração. 60 por 6, tudo de ouro, eu sou o rei da terra, a minha religião venceu todas as outras religiões, a evidência disso é que me tornei um imperador. Veja, por exemplo, quem é o Deus de Israel ou de Judá? Não pôde protegê-los, eu sou o grande rei, representante, pontífice máximo dos deuses da Babilônia. Está mais que provado que a Babilônia é o império do mundo e que o Deus da Babilônia, portanto, é o Deus verdadeiro, ou os deuses da Babilônia são os deuses verdadeiros, porque os deuses das outras nações, se fossem verdadeiros, teriam protegido elas, as teria protegido. Então, Nabucodonosor tem uma narrativa muito bem construída para exigir a adoração aos seus deuses. Era de se esperar que todas as pessoas se ajoelhassem. Por quê? Porque a narrativa é bem construída, existe toda uma circunstância preparada para que as pessoas sejam induzidas a adorar. E se elas ainda assim não adorassem, elas seriam coagidas. Nabucodonosor colocou uma fornalha ardente para queimar, provavelmente bem embaixo da estátua, da imagem. E aquela fornalha, ela queimaria os infiéis que se insurgissem contra o decreto do rei. Então estava ali a ameaça de morte para quem resolvesse, por algum motivo, não seguir aquilo que o rei faria. Você sabe que no contexto do fim, essa estratégia vai aparecer de novo. O Apocalipse capítulo 13 nos revela que haverá um decreto de morte contra aqueles que se insurgirem contra as bestas, a besta do mar e a besta da terra, que em adoração ao dragão resolverão impor a obrigação de uma religião exclusiva, pautada em valores contrários ao da palavra de Deus, ainda que tentando simular esses valores para enganar. Quem não se submeter será proscrito. Diz o texto que não poderá nem comprar, nem vender, e que também serão mortos. Essa é a religião da Babilônia, é a religião primeiro da contrafação, depois da manipulação, e na sequência da coerção, da imposição. Porque em Babilônia, os seres humanos não são livres, eles são escravos daquilo que os dominadores da terra pretendem que eles façam. Bom, essa é a estratégia de Babilônia para reagir ao fato indelével, irrevogável, de que o Deus dos hebreus, o Deus de Daniel e seus amigos, reina para sempre e que seu reino será estabelecido e jamais será substituído na história da humanidade. Bom, é de se esperar, conforme eu disse, que todos que estavam ali se prostrassem, e ali estavam representantes de todas as províncias lideradas por Babilônia, e havia os representantes da província da própria cidade de Babilônia ali. O texto do capítulo 2 de Daniel, no versículo 49, diz que a pedido de Daniel, os seus 3 amigos foram colocados como representantes dos negócios da província da Babilônia, e provavelmente não, claramente eles estavam ali representando a província da Babilônia. A pergunta que muitos fazem é: por que Daniel não estava ali? O capítulo 2, versículo 49, que é o último versículo do capítulo 2, diz que Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Essa frase aqui pode ser reveladora a respeito de onde Daniel estava quando seus 3 amigos estavam no campo de Dura e se recusaram a dobrar os joelhos diante da imagem que Nabucodonosor erigiu. O texto diz que ele permaneceu na corte. Isso pode ter alguns significados.
O primeiro é que a adoração estava ocorrendo no campo de Dura e Nabucodonosor estava no palácio, na corte real. Por isso não estava presente naquela festividade. Essa é uma possibilidade. A segunda é que Daniel, como parte da corte real, poderia estar em uma viagem naquele momento e não ter podido estar presente no dia em que se deu aquela festividade religiosa. E a terceira hipótese é que Daniel, como parte da corte real, como governador da Babilônia, da província da Babilônia, quase que um subimperador de todo o império, não pesava sobre ele aquela obrigação de se dobrar como pesava sobre todos os outros representantes. Todas as três hipóteses são possíveis e elas, de alguma maneira, se relacionam com a frase de que Daniel permaneceu na corte do rei. No entanto, Daniel não foi testado nesse ponto, isso é muito claro, ele não precisou ser testado nesse ponto, mas seus três amigos sim. E qual foi a reação dos três amigos de Daniel quando a trombeta e toda a música tocou para induzir a todos se ajoelharem? Quando todos se ajoelharam diante da imagem, o texto revela que três jovens resolveram ficar de pé quando todos estavam ajoelhados. Em pé, quando todos se prostraram. Veja o versículo 14. Alguém, e sempre há um fofoqueiro, né? Foi lá denunciar os três amigos de Daniel, provavelmente pautados em inveja contra o sucesso que eles tinham na corte real, e foram lá denunciar. Então Nabucodonosor se dirigiu aos três jovens e disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Então Nabucodonosor vai conferir se a informação é verdadeira. Ele conhecia os três jovens. E é verdade, eles resolvem não se prostrar. É muito interessante, no entanto, que Nabucodonosor resolve dar uma chance para eles. Ele diz para eles no versículo 15: agora, pois, estais dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa e do saltério e da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Veja que interessante, Nabucodonosor faz uma proposta pautada numa espécie de religião do momento, religião momentânea, religião do presente. É só você se ajoelhar. Interessante que isso faz eco com a proposta indecente que Satanás fez para Cristo, quando Satanás estava imitando um anjo de luz e disse: tudo eu vou te dar se você se prostrar diante de mim, tudo será seu, é só dar uma ajoelhadinha e tudo vai ser seu. Veja, dispensa o futuro, para de olhar para frente e se apegue àquilo que eu estou te dando agora. O que eu te dou agora é aquilo que você precisa. Religião do presente é religião que troca a glória que em nós será revelada no futuro, a glória que em nós será revelada no futuro, pelas mixarias que o diabo apresenta no momento, no presente. É trocar $1 milhão daqui a um mês por R$10 oferecidos nesse momento. Você entende as trocas que nós fazemos? É trocar o peso de glória que em nós será revelado pelos prazeres transitórios do pecado. Na galeria da fé, os grandes homens de Deus renunciaram às propostas indecentes do presente e do momento, porque tinham os olhos lá na frente, tinham os olhos no futuro, tinham os olhos no galardão, tinham os olhos no céu. Você entende? A religião de Babilônia é a religião do instantâneo, do momento, do aqui e do agora, que não olha para frente, que não olha para o futuro. No entanto, os três jovens hebreus revelam que a religião deles não era a religião do instantâneo, não era a religião do momento, não era a religião ansiosa que quer no agora. É uma religião que está disposta perseverantemente e com paciência
se manter fiel custe o que custar. É interessante que esse modelo, esse tipo de religião é aquela que deve se manifestar no remanescente fiel. Diz a Bíblia que os santos são chamados de perseverantes. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Veja, a perseverança aqui, a paciência, significa enfrentar toda a opressão e toda a perseguição e tudo aquilo que Satanás oferece como coerção contra os nossos valores, enfrentar tudo isso para se manter fiel a Deus. Não é fácil seguir aquilo que Deus pede nesse mundo perverso, em que Satanás é o príncipe, em que os valores estão invertidos, em que ser fiel a Deus é considerado fracasso, é considerado retrógrado, está fora de moda. Não é fácil guardar o sábado quando as oportunidades de emprego que aparecem, todas elas estão exigindo o trabalho nesse dia sagrado. Não é fácil se manter puro e fiel quando a sedução e a sexualidade ilícita está permeando todos os valores e costumes da sociedade. Não é fácil se manter honesto numa sociedade cada vez mais corrupta e corrompida, cheia de avareza e de egoísmo. Não é fácil. No entanto, aqueles que estão olhando para o céu, que estão com os pés na terra, mas pautando sua vida no futuro, nas promessas de Deus, eles se mantêm fiéis. E é assim que os 3 amigos de Daniel se comportam quando dizem para o rei, depois de sua ameaça: fica sabendo, ó rei, que se Deus quiser nos livrar de tuas mãos, Ele vai livrar. Se Ele não quiser, fica sabendo que nós não vamos nos ajoelhar diante da imagem que você levantou aqui. Isso é fé, isso é olhos no futuro, isso é olho no galardão, isso é entender que a vida que nós temos aqui, ela é passageira, ela é transitória e que ela não é a realidade última. A realidade última é Deus, e Deus tem um plano de salvação e de vida eterna para todos aqueles que são fiéis. Essa é a religião do remanescente fiel, a religião que se pauta no futuro, que olha para frente, que olha para as promessas de Deus e perseverantemente se comporta aqui como se esse mundo fosse passar e ele de fato vai, e é assim que a religião verdadeira se processa. No entanto, esse tipo de atitude atrai a ira de Satanás. A ira de Nabucodonosor se levantou contra eles e o rei mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha e mandou atar, isto é, manietar, algemar os 3 jovens hebreus que foram lançados, provavelmente de cima para baixo naquela fornalha, para serem queimados como sacrifício vivo aos deuses da Babilônia. O verso 23 diz que eles foram atados. Veja, a religião da Babilônia é a religião da escravidão, da ausência de liberdade. Porém, deixa eu dizer uma coisa para você: o mundo pode nos perseguir e pretender tirar a nossa liberdade de ir e vir, a nossa liberdade de adorar a Deus como nós queremos. Essa é uma pretensão mundana, essa é uma pretensão satânica. Podem nos prender por fora, mas jamais pode aprisionar a nossa mente e a nossa liberdade interna. Jamais um filho de Deus verdadeiro é preso no espírito e na alma, no coração e na mente. Satanás não tem esse poder. Ele pode colocar atrás das grades, mas não pode colocar grades dentro da gente. Ele pode tirar a nossa liberdade de ir e vir, mas não pode tirar a nossa liberdade de deixar Deus ir e vir dentro de nós. Essa é a religião de Jerusalém, a religião do céu. Eles foram jogados atados dentro da fornalha de fogo, mas eles eram livres, porque eles escolheram não se ajoelhar. Todos os que se ajoelharam, aparentemente, permaneceram livres, mas eles eram robôs manipulados nas mãos do tirano Nabucodonosor. Só aqueles 3 hebreus eram livres, porque eles escolheram permanecer de pé quando todos foram forçados a se ajoelhar. Muito bem. Babilônia reage contra o fato de que o Deus de Daniel e seus 3 amigos é o único Deus verdadeiro e que seu reino jamais passará. Porém, essa reação de Babilônia
ela tem como contraparte a resistência de 3 jovens hebreus, que ficam em pé quando todos se prostram, que estão atados por fora, mas livres por dentro. E mais do que isso, na resistência dos 3 hebreus, eles têm a companhia de Jesus. Quando os 3 são jogados para serem queimados lá dentro, quem aparece? Cristo. E o fogo que deveria queimar o corpo daqueles jovens, queima as suas algemas, as cordas que os prendiam, e eles se revelam tal como são. Eles são livres porque Cristo passeia no meio deles, e um espetáculo se manifesta diante de toda aquela multidão abismada. Jogaram 3 pessoas ali dentro, mas eles veem 4, e Nabucodonosor mesmo testemunha que o 4º é semelhante ao Filho de Deus, ao anjo de Deus, porque o próprio Cristo apareceu em pessoa para salvar os seus e para mostrar que Ele não abandona seus filhos, para mais uma vez humilhar o orgulhoso Nabucodonosor, que pretendia substituir Deus e seu reino, e mostrar que o reino desse mundo vai passar e que o reino de Cristo é eterno. Versículo 25 diz assim: tornou ele e disse, Nabucodonosor: eu porém vejo 4 homens soltos. Eles foram jogados atados, mas eles foram vistos soltos, e andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do 4º é semelhante a um filho de Deus. Jesus Cristo mesmo apareceu para salvar os seus 3 amigos. Sabe, meus queridos irmãos e meus queridos amigos, essa é a religião que Deus espera que nós pratiquemos hoje. Quando Babilônia reage para tentar nos convencer de que o reino de Deus não é realidade, de que a Babilônia e as suas manifestações atuais é que são reais, nós precisamos nos lembrar, como diz o Apocalipse, que Babilônia caiu. Eu sei que Babilônia está de pé. Esse sistema religioso e político que domina a humanidade hoje parece que é poderoso, parece que jamais terá fim, porque dominam a economia, dominam a religião, dominam a arte da guerra, o poder. Parece que não tem fim, e parece que todos estão debaixo desse sistema e desse regime e não podem fazer nada. Mas a mensagem do capítulo 3 de Daniel é: quando Babilônia pretende emplacar a narrativa de que ela não terá fim, lembre-se que há um Deus no céu o verdadeiro Deus, que Ele vence, mesmo quando Babilônia parece invencível. Ele humilha o poder humano, Ele humilha a arrogância humana na tentativa de suplantar o poder dele, e Ele coloca os pingos nos is, evidenciando que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então o convite que Deus faz a todos nós é simples: quando Babilônia reagir para tentar emplacar uma narrativa de que ela é quem domina, não dê atenção a essa reação babilônica. Seja resistência a esse totalitarismo autoritário babilônico, que pretende violentar nossa consciência, suplantar os valores bíblicos, substituir a palavra de Deus e emplacar uma espécie falsificada de religião nesse mundo. Seja fiel a Deus, custe o que custar. Tire os olhos da terra e das circunstâncias transitórias do pecado. Não sucumba diante das ameaças satânicas que querem fazer você quebrar a lei de Deus para tentar convenientemente se manter, de alguma maneira, sobrevivendo ou tendo sucesso nesse mundo. Tudo isso vai passar. Seja como os amigos de Daniel, que não sucumbiram à religião momentânea e do presente proposta por Nabucodonosor, mas resolveram olhar para o céu, olhar para o galardão, olhar para o futuro. É esse tipo de gente que Deus espera encontrar hoje. Quando o mundo se levanta e pressiona, e tira a liberdade, e oprime, os filhos de Deus não se ajoelham diante dessas propostas e se mantêm fiéis a Deus, custe o que custar. Esse é o convite de Deus para você. Estude esse livro, paute sua vida nos valores desse livro e tire os olhos desse mundo, coloque os olhos no céu, coloque os olhos em Cristo, permita que Deus escreva a lei dele em seu coração, seja fiel,
custe o que custar. Lembra do que diz a Bíblia em Apocalipse? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Esse é o desejo de Deus para você. E se você deseja que isso se torne realidade em sua vida, se você deseja ser fiel como os 3 jovens hebreus, amigos de Daniel, eu convido você agora a fechar seus olhos onde você está, se você puder, e elevar uma prece a Deus, decidindo que você estará do lado dele, custe o que custar. Nosso Deus e nosso Pai, nós colocamos a nossa vida em tuas mãos. Tu és o nosso Deus. O mundo babilônico se levanta para tentar emplacar uma narrativa que suplanta o teu poder. Mas nós não cremos em Babilônia, nós cremos em Ti. Tu és o nosso Deus. Por isso, Senhor, receba a nossa decisão nessa noite. Receba a nossa decisão nesse momento. Nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos. Por favor, Senhor, nos ajude a manter os olhos em Ti, no céu e no galardão que virá em breve para aqueles que Te amam e guardam os Seus mandamentos. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém.